através da tua palavra, Pai. Em nós. Amém. Evangelho de Marcos, no capítulo 12, verso 41, nós vemos aqui uma breve vivida por uma viúva ao ofertar no templo. Diz assim no verso 41. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contas e levava a multidão, colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, pouco valor. Chamando a si seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de oferta mais do que todos os outros. Todos deram o que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo que possuía para viver. Ao olhar para essa história, a gente pode ver aqui que essa história é pequena no seu relato, na sua existência, mas ela é grande nos seus ensinamentos, como nós vamos poder observar aqui. Tem como personagem central uma viúva, e nesse contexto em que Jesus estava, as viúvas ainda enfrentavam dificuldades. Olhando anteriormente todo o Antigo Testamento, nós podemos observar como viviam as viúvas, as dificuldades que as viúvas se encontravam. E Davi, no Salmo 68, no verso 5, faz uma declaração especial acerca de Deus, do cuidado dele para com as viúvas, que diz que Deus era pai dos órfãos e protetor das viúvas. Então, existia 2 categorias de pessoas vulneráveis, socialmente falando, naquele tempo. Eram os órfãos e as viúvas. E as viúvas ficavam numa condição sobremaneira de extrema dificuldade. Mas nós podemos ver, podemos observar todos os cuidados que Deus tinha, toda a orientação de Deus para que as viúvas fossem assistidas. Era uma sociedade patriarcal e as mulheres tinham muitas dificuldades, não tinham direitos como as mulheres do nosso tempo, mas Deus sempre buscou cuidar das viúvas. E o profeta Elias, lá no capítulo 18 de 1 Reis, um tempo de extrema seca, Elias é enviado por Deus à casa de uma viúva que estava em extrema dificuldade, extrema escassez alimentar, e Elias orienta para que aquela viúva fizesse um bolo com um bocado de farinha que ela tinha, um bocado de azeite, e assim ela fez primeiro para o profeta e ofertou ao profeta, e ofertar ao profeta significava estar ofertando a Deus. E a Bíblia diz que o azeite e a farinha não terminou enquanto não choveu. Então Deus sustentou aquela viúva, sustentou o profeta e sustentou também a viúva ali. Eliseu, sucessor de Elias, também teve assim um momento especial com uma viúva, que o marido havia falecido e tinha deixado dívidas e 2 filhos, e os filhos estavam para ser vendidos. E ela vai até Eliseu, e Eliseu pergunta o que ela tem em casa. Ela diz que ela só tem uma botija de azeite, e Eliseu a orienta para que ela feche a casa com seus filhos, e ele ora e aquele azeite multiplica. E mais uma vez Deus cuida de uma viúva, do sustento de uma viúva, através da vida de um profeta. Então, nós podemos ver as ações de Deus em favor das viúvas. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós encontramos aqui o relato que era uma viúva pobre, e nesse contexto aqui, como eu falei, não mudou muito a condição da viúva. E mais na frente, depois, no estabelecimento da igreja, tem um fato que gera a instituição dos diáconos. É uma desavença lá com relação à assistência às viúvas. E depois nós vemos mais um pouco à frente um desenvolvimento, estabelecimento da igreja. Nós vemos Paulo orientando um dos seus discípulos, chamado Timóteo, 1 Timóteo, no capítulo 5, depois você pode observar, buscar lá o texto, e como Paulo se ocupa de dar uma orientação a Timóteo, como ele deveria proceder para o cuidado com as viúvas. Então Deus sempre
teve um cuidado especial para com as viúvas, para com os órfãos, para com os pobres e para com as viúvas. Deus sempre teve um olhar especial para os necessitados. E aqui nesse texto nós podemos aprender muito. Podemos aprender com Jesus, tem ensinamentos passados aqui para nós por Jesus e tem ensinamento também que nós podemos aprender com a viúva. Com Jesus, no verso 41, Jesus diz assim, Jesus sentou-se, o texto diz assim, Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então nos diz aqui que existia uma multidão que ia ali para ofertar. E aqui diz que Jesus observava a multidão colocando dinheiro nas caixas. Né? Então Jesus observava. E Jesus não observava somente as multidões, somente os ricos aqui, mas também Jesus observou a viúva. Né? Aqui a sequência do texto nos mostra como Jesus observou também a viúva. Então, o primeiro ensino que eu vejo aqui para nós, que nós podemos aprender com Jesus, é sermos observadores atentos e não nos impressionar com a aparência de algo que tenha valor, ou mais valor. Jesus não se impressiona aqui com as multidões, com os ricos, do que eles ofertavam, né? Grandes quantias. Aqui diz, muitos ricos lançavam ali grandes quantias. E essas grandes quantias não impressionaram Jesus. Jesus observa, e nós temos que a semelhança dele observar, mas não podemos nos deixar levar por essa condição de aparência de grande valor. E aí, Tiago, na sua carta, no capítulo 2, no verso 1 ao 4, diz assim, meus irmãos, como crente em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando com parcialidade. Suponho que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas, e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fica em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? Então, Tiago alerta aqui a fazer julgamento com critério errado. Nós podemos olhar para grandes ofertas, podemos olhar para grandes quantias e fazer uma avaliação errada daquela oferta. E aí, no final aqui nós vamos ver, Jesus no 44 diz, todos deram do que lhes sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo que possuía para viver. Todos deram no que lhes sobrava. Então, nós podemos ficar impressionados com uma grande quantia, no entanto, aquela quantia pode ser sobra de quem tem muito. Mesmo sendo uma grande quantia, nós podemos ser induzidos ao erro de achar que aos olhos de Deus aquela oferta tem um grande valor. Ela pode ter um grande valor ao olhar humano, ao sentido material, ao valor material, mas não espiritual diante de Deus. E aí podemos cometer o erro de nos impressionar com grandes ofertas. E aí fazer uma avaliação errada dessa oferta. Mas Jesus observava atentamente, né? Ele era atento, isso ele nos ensina aqui, a sermos observadores atentos, para não corrermos o risco de avaliar erradamente. Um outro ensino que eu vejo aqui no capítulo 40, no verso 42, diz, então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. O que eu aprendo aqui com Jesus? Devemos estar atentos para não desprezar o que aparentemente tem pouco valor, porque pode ter pouco valor ao nosso olhar, mas não ao olhar de Deus, porque pode representar algo muito valioso para as outras pessoas. Então aqui diz que ela colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Monetariamente falando, tinha pouco valor.
aos olhos daquela sociedade e aos olhos da avaliação econômica, o critério econômico, mas tinha um grande valor para ela. Então nós corremos o risco de desprezar o que as pessoas têm, o que as pessoas apresentam a nós, o que as pessoas ofertam a Deus, é o melhor daquela pessoa, é o máximo daquela pessoa. Pode ser pouca coisa para nós, mas é muita coisa para aquela pessoa. Pode ser tudo que ela tem, como foi o caso da viúva. Então nós não podemos desprezar nenhuma oferta de ninguém, nenhuma ação de ninguém, julgando que é pouco, ou julgando que não tem valor. Pode não ter valor na nossa avaliação, pode não ter valor nos critérios monetários, mas pode ter um grande valor para Deus. Além de que Jesus pode usar alguma coisa que aparentemente é de pouco valor para realizar algo extraordinário. E aí, quando nós desvalorizamos ou desprezamos o pouco que alguém traz, nós podemos estar impedindo que algo extraordinário aconteça a partir da realização de Cristo. Lá em João, no capítulo 6, João capítulo 6 trata da multiplicação, a primeira multiplicação dos pães, e é muito interessante o que acontece ali, que nós vamos observar aqui o que o texto nos diz. Diz assim: algum tempo depois Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos, vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe perguntou: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço? Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quantos queriam, e o fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram, encheram 12 cestos com os pedaços de 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo, depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado. Então nós vemos aqui apenas uma quantidade pouca de pão, uma quantidade pouca de peixe, e nós vemos a condição de André, irmão de Simão, dizer: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? 5 pães e 2 peixinhos. André despreza 5 pães e esses 2 peixinhos como algo de pouco valor para poder alimentar uma multidão. Mas o texto diz que Jesus já sabia o que ia fazer. Então, nós podemos correr o risco de agir como André agiu, de desprezar uma oferta que é trazida, uma coisa que é oferecida, e que Deus pode agir, Deus pode multiplicar e abençoar as nossas vidas e as vidas de muitas pessoas. Então essa é uma lição importante para nós, que nós não podemos desprezar de maneira nenhuma aquilo que é oferecido. De maneira nenhuma desprezar, sob o risco de não vivermos extraordinário, não desfrutarmos das bênçãos, da multiplicação de Deus e ainda correr o risco de ferir uma pessoa que traz algo que para ela tem um grande valor, mesmo sendo de pouco valor humano ou de pouco valor monetário. Aí nós corremos o risco de ferir uma pessoa. Aqui o texto não fala isso, mas
poderia ter acontecido, né, se Jesus não faz esse milagre e essa oferta e esses pães, esses peixes são desprezados e esse menino poderia ir embora ferido. Ele poderia ir embora ferido pelo desprezo com que foi tratado o que ele tinha. Então, esse é um ensino poderoso para nós, para que nós possamos respeitar e tomar o cuidado para não ferir as pessoas, para não diminuir as pessoas, não inferiorizar as pessoas a partir do que elas têm. Um outro ensino que Jesus nos passa aqui é não avaliar as coisas apenas pelo valor material. 43, no verso 43 de Marcos, nosso texto base, diz assim: chamando assim seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de oferta mais do que todos os outros. Chamando assim seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de oferta mais do que todos os outros. Jesus não fez aqui uma avaliação apenas material. E ele nos ensina a não avaliarmos as coisas apenas pelo valor material, ver apenas o que elas representam materialmente. Para essa viúva, essas duas moedas tinham um valor existencial muito grande. Então, tinha um valor existencial, que era a sobrevivência dela, tinha um valor espiritual, que era a oferta dela a Deus. E aí, nós não podemos ver a oferta, avaliar uma oferta, avaliar uma pessoa, avaliar uma coisa apenas pela condição material, apenas pelo valor material. As ofertas e as pessoas têm um valor para além do material, para além do econômico, para além do social. E aí, esse é um ensino poderoso para nós. Pode ser pouco, se nós olharmos e avaliarmos apenas materialmente. Mas se nós avaliarmos espiritualmente ou existencialmente, nós vamos ver o real valor que aquela oferta tem, que aquela pessoa tem, que aquele objeto que aquela pessoa trouxe tem. E foi isso que aconteceu com Jesus. Ele não ficou preso à questão material. E ele declara aqui: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de oferta mais do que todos os outros. Materialmente falando, foi ela que colocou menos. Todos os outros colocaram mais que ela. Diz que eles eram ricos. E ela colocou 2 moedas de pouco valor. Então, materialmente falando, os outros colocaram muito mais que ela. Mas espiritualmente falando e existencialmente falando, ela ofertou e colocou muito mais do que aquelas outras pessoas. Isso nós podemos aprender com Jesus. E o que podemos aprender com essa viúva a partir da ação dela? Primeiro, que mesmo tendo pouco, as nossas ações podem valer muito mais. Mesmo tendo pouco, as nossas ações podem fazer o que nós temos valer muito mais. Isso nós vemos no texto que nós lemos aqui de João, no capítulo 6. Né? Tinha pouco, mas a ação que essa viúva teve de ofertar fez com que essas 2 moedas que tinham pouco valor valessem muito mais ou representassem muito mais. E aí está o título dessa nossa reflexão de hoje: quando pouco vale muito. Então, a ação dessa viúva fez com que o pouco que ela tinha valesse muito aos olhos de Jesus. Então, quando o pouco que temos, nós agimos de uma maneira diferenciada, o pouco que temos pode passar a ter um valor muito maior do que a princípio ele tem. Então guarda aí para você: quando o pouco vale muito mais. Então nós podemos fazer o pouco valer muito mais do que a princípio ele pode valer. Um outro ensino é que o verdadeiro valor se estabelece a partir do coração. Né?
aqueles homens, aquelas pessoas ofertaram muito mais, monetariamente falando, que ela. Entretanto, a oferta dela foi considerada de maior valor. E aí, Mateus, no capítulo 6, no verso 19, diz assim para nós: não acumule para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumule para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, Jesus nos ensina aqui que aquilo que nós acreditamos de valor está estabelecido no nosso coração. É o que o nosso coração determina como valor. E diz aqui: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. É o que o seu coração acredita valor. Então é a partir do coração que se mede o verdadeiro valor. E o coração dessa viúva estava em Deus. As ofertas, as moedas eram poucas, 2 moedas de pouco valor. Mas o coração, pro coração dela, no coração dela, tinha um valor muito grande dessa oferta que ela fez. Então o verdadeiro valor se estabelece a partir do seu coração, não daquilo que materialmente nós podemos ver. Porque nós podemos ter algo de muito valor material, mas no nosso coração nós acreditarmos pouco valor. Ou ao contrário, nós podemos ter algo de pouco valor monetário, pouco valor material, mas no nosso coração isso ter um valor muito grande. Então, estabelece-se a partir do coração, e Jesus, quando olha para a oferta dessa viúva, ele não vê apenas essas 2 moedas. A observação dele não estava apenas naquelas 2 moedas, mas estava na ação e no coração dessa viúva. O outro ensino que essa viúva passa para nós é que não existe nada que tenha mais valor do que a vida. E aí, nesse mesmo capítulo de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25, diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao comer ou beber, nem com seu próprio corpo vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Então, o que ela ofertou aqui era a sua vida. Diz aqui, 44, todos deram o que lhes sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo que possuía para viver. E aí nós vemos, como nós falamos no início, qual era a condição da viúva, e essa viúva ainda era uma viúva pobre, E nós vemos a condição de pobreza dessa viúva, nós vemos como Jesus afirma aqui, que ela deu daquilo que ela dependia, que ela possuía para viver, ela dependia para viver. Então, na realidade, quando ela entrega essas 2 moedas, que era o sustento para a sua vida, ela está entregando a sua vida. Ela está entregando o que ela tinha de maior valor, ela estava entregando aos cuidados de Deus. Então não existe maior oferta que nós podemos fazer ao Senhor do que a nossa própria vida. Nada que eu e você possamos dar a Ele, materialmente falando, tem um valor maior na nossa vida. A maior oferta que nós podemos ofertar ao Senhor é a nossa própria vida. E quando nós falamos da nossa própria vida, insere aí tudo que nós temos, tudo que nós somos, o nosso tempo, os bens que nós temos, a nossa própria vida. Foi o que ela fez aqui. Ela ofertou aqui o que materialmente garantia a sua sobrevivência. E aí eu pergunto, o que você tem ofertado ao Senhor? Como está a sua vida diante do Senhor?
Será que você tem entregado de fato, de verdade, toda a sua vida ao Senhor? Tudo que você tem entregado ao Senhor. Aqui diz que de todos deram que ela sobrava, mas ela deu da sua pobreza, deu de tudo que possuía para viver. Ela deu tudo ao Senhor. E você, o que é que você tem dado? O que você tem entregado ao Senhor? Lembre-se que Jesus, lá naquela cruz, ele entregou a vida dele por nós. Ele deu a vida dele por nós. O que ele tinha de mais precioso, ele deu, que era a sua vida. E Deus deu pela nossa vida o que é precioso, que era o seu Filho. E Jesus, lá naquela cruz, ele se deu voluntariamente por mim e por você. Ele se ofertou por mim e por você. Então fiquemos com essa palavra, que o Senhor possa ter falado e continuar falando ao seu coração de uma maneira poderosa, e que você entenda quando pouco pode valer muito e como nós podemos fazer o pouco que temos valer muito, e que as nossas ofertas possam agradar ao Senhor. E a principal oferta que nós temos é a nossa vida, e que a nossa vida seja uma oferta especial que agrade o Senhor. Fique com essa palavra. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Pai, obrigado pela